Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com o Campa. Eu sou Fernando Campagnolo e treino empresários para que eles possam ter uma empresa inteligente, uma empresa que é lucrativa, não tem incêndios e não depende do dono para tudo. No Café com o Campa eu sempre trago um assunto pontual, depois abro para um debate e tiro dúvidas das pessoas que estão ao vivo. E o tema dessa live é os prós e contras do microgerenciamento na empresa. Para a gente começar essa live, eu tenho 3 perguntinhas aqui, que eu sempre faço essas perguntas para ver se conecta, né? Se você realmente está preocupado com esse assunto ou não, ver se tem sentido o assunto que eu estou trazendo. Primeira pergunta é, a equipe funciona melhor quando você diz o que eles têm que fazer? Ou seja, essa pergunta é, quando você está lá dizendo, ó, fulano faz isso, ciclano faz aquilo, eles tendem a funcionar melhor? Segunda pergunta, você precisa repetir várias vezes para as pessoas o que elas têm que fazer ou como elas têm que fazer determinada tarefa? Quando você não está na empresa, é comum algo não funcionar ou não funcionar como você gostaria? Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar uma real. Se pelo menos para uma das minhas perguntas você respondeu sim, significa que você ainda faz microgerenciamento, tá? E eu vou explicar, a primeira coisa, eu vou explicar o que é o microgerenciamento, mas eu vou explicar assim, ó, a diferença entre você fazer gestão e você fazer microgerenciamento, porque algumas pessoas confundem isso, tá? O que é gestão? Gestão do que as pessoas estão fazendo, gestão da equipe, gestão da produtividade, gestão, tá? Gestão é quando você olha resultados, quando você analisa indicadores e você olha se os resultados estão acontecendo ou não. Aí aqueles que não estão acontecendo, você vai lá e ajusta, seja com treinamento diferente, seja, em alguns casos, ajustando processos ou até mesmo substituindo pessoas, que isso faz parte da rotina de um empresário que quer resultados, tá? Então isso é fazer gestão. Se olha lá o painel do general que eu ensino no módulo 5, olha o painel general lá do general e fica olhando os indicadores. Opa, estão alinhados, não estão alinhados, vai corrigindo. Isso é fazer gestão. Agora, o que é microgerenciamento? Microgerenciamento é você ter que estar em cima das pessoas, é você ter que estar mandando elas fazerem as coisas, ó, você faz isso, você faz aquilo, é você ter que dizer como elas fazem a toda hora, é você ter que cobrar, você fez aquilo, você fez tal coisa, é você ter que conferir. Isso é microgerenciar, é meio que sufocar a galera, tá? Microgerenciamento, tá? Então, se você respondeu sim para pelo menos uma das minhas questões ali, você está fazendo microgerenciamento na sua empresa. E microgerenciamento é algo que é um instinto, assim, meio que natural do empresário quando ele começa uma empresa. E eu costumo falar que existem 2 tipos de empresários. Existe o empresário... para eu explicar os 2 tipos de empresário, deixa eu explicar assim, ó, como qualquer outra profissão, marceneiro, mecânico, contador, consultor, engenheiro, arquiteto, qualquer outra profissão que talvez você tenha exercido antes de abrir a sua empresa. Qualquer profissão vai existir o amador e vai existir o profissional. O que diferencia o amador do profissional? O que diferencia é o quanto ele investiu para aprender aquela profissão, o quanto ele investiu de tempo e dinheiro para estudar, para aplicar, para praticar, para se aperfeiçoar. Quanto mais ele investe em conhecimento, quanto mais ele investe tempo para aprender aquela profissão, melhor ele fica naquela profissão. Então ele se torna um profissional naquela área. Quando ele não investe, ele é um amador. Por exemplo, eu se for abrir um motor de um carro, eu vou ser um amador, eu não sei fazer isso. Sou totalmente amador. Já o mecânico que estudou é um profissional, um contador. Se eu for fazer uma contabilidade de uma empresa, eu sou totalmente amador. Não vou saber fazer, eu não estudei para aquilo. Então isso difere um profissional do amador. Mas o empresário, Campa, o empresário é a mesma coisa. Quando você sentou com um contador e decidiu abrir o teu CNPJ, você deixou de ser aquela profissão antiga, marceneiro, mecânico, cabeleireiro, contador, arquiteto. Você ganhou uma nova profissão. E essa nova profissão se chama profissão empresário. Só que para você ser um empresário, vale a mesma coisa. Tem o empresário amador e tem o empresário profissional. O empresário profissional é aquele que aprendeu a gerir uma empresa do jeito certo. E gerir é muito diferente de administrar.
tá? Tem gente que acha, a faculdade de administração prepara para administrar. Olhar lá uns balanços, olhar umas coisinhas, fazer umas métricas, pouquinha coisa. Válido, super válido, tá? Não estou desmerecendo. Mas gerir uma empresa precisa muito mais do que isso. Então, aquele empresário que se profissionalizou, que aprendeu as coisas certas, aprendeu a contratar, aprendeu a delegar, aprendeu a fazer processos, aprendeu a planejar, aprendeu a gerir o financeiro, gerar previsibilidade, aprendeu a vender com regularidade, aprendeu a criar a cultura da melhoria contínua, aprendeu que o seu lugar é no estratégico e não é na execução, esse é um empresário profissional. Aquele empresário que vai fazendo as coisas como ele acha, que é um empresário amador, tá? Então, microgerenciar, ele faz parte dos instintos do empresário amador. Por que que isso acontece? Isso acontece porque quando ele era um profissional, e geralmente ele abre a empresa para exercer aquela profissão que ele exercia antes. Quando ele era um profissional de outra área, normalmente ele era bom, por isso que ele abriu a empresa. E como ele era bom, ele acredita que não tem gente melhor que ele, que ele não vai contratar ninguém que saiba fazer tão bem quanto ele. E muitas vezes, como ele é um profissional amador, ele não sabe contratar, ele contrata gente que realmente não sabe, que não dá certo. Então, qual é a necessidade que ele tem? Ter que ficar em cima das pessoas o tempo todo para poder garantir que elas cumpram esse resultado. Por isso que ele é um microgerenciador. E eu, quando abri minha empresa, não foi diferente. Eu era um ótimo analista de sistemas, eu era um ótimo programador. E quando abri minha empresa no ramo de desenvolvimento de sistemas, eu achava que ninguém ia fazer aquilo melhor do que eu. E realmente, contratava as pessoas que, de forma amadora, elas não sabiam mesmo. Então eu tinha que ficar em cima. Para você ter uma ideia, teve uma época da minha vida que era uma época, eu acho que meio que maluca, assim. Eu acho que eu precisava de terapia naquela época. Eu tinha o meu time de suporte. O que era o suporte? Era a galera que atendia os clientes. Os clientes compravam o nosso sistema, tinha o pessoal de atendimento. Eu chegava a ficar, então tinha lá as estações de trabalho, tinha várias pessoas, não me lembro se era 10, 12 pessoas ali numa estação, atendendo o telefone, na época era um Messenger, né, aquele programa de computador. Eu chegava a ficar do lado assim da pessoa, ouvindo o que ela estava falando, para dizer, cara, fala isso para ele, fala aquilo, pergunta tal coisa. Aí o lado da ponta já aconteceu outra coisa, eu já corria para lá, ó, cara, se esqueceu de ver tal coisa, tem que ver não sei o quê. Era assim a minha vida. Isso era microgerenciamento, tá? Era isso que eu fazia. Só que eu percebo que isso não é só coisa minha. Isso é coisa que vários alunos meus do Empreendedor Líder fazem ou faziam. Vários mentorados meus fazem ou faziam. Vários strates fazem ou faziam isso de ficar em cima das pessoas. Mas qual que é a real? A real é que quando você descobre que não precisa microgerenciar, quando você aprende a fazer gestão, a pessoa fica de sorriso de orelha a orelha. Caramba! Quanto tempo eu perdi microgerenciando as pessoas desnecessárias. E hoje nós vamos falar aqui dos prós e contras. Só que sempre que eu falo essa questão de parar de microgerenciar, surge uma objeção nos empresários. Uma objeção clássica. Mas, Campa, não tem gente competente para contratar, Campa. As pessoas não querem nada com nada, Campa. As pessoas só querem emprego, não querem serviço. Isso é que eu ouço direto. Mas sabe por quê que eu ouço isso? Eu ouço isso daquele empresário amador, que não sabe abrir uma vaga, que não sabe fazer uma oferta atraente, que não sabe descrever um cargo, que contrata as pessoas de forma totalmente amadora, que delega de forma amadora, que treina de forma amadora. Esse cara fala isso. Aqueles empresários que são os empresários profissionais, que aprenderam tudo isso, que passaram pelo empreendedor líder, que tem uma empresa inteligente, não tem dificuldade de contratar. Eles contratam as pessoas de forma fácil, encontram as pessoas. E quando eles contratam, mesmo que não seja o melhor profissional, o top das galáxias, eles sabem treinar, eles sabem delegar esses profissionais para torná-los, na sua empresa, não um profissional lá para o mercado, na sua empresa, fazem tirar o máximo de sumo dessas pessoas, aí terem ótimos resultados e desenvolvem uma parceria ganha-ganha onde as pessoas ficam, diminuindo o turnover. Isto, então, é ser um empresário profissional. Deixa eu te falar que todo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui é coisa que eu pego umas pinceladas lá do Empreendedor Líder, eu pego dos meus encontros de mentorias, eu pego lá do Strates, algumas pinceladas aqui, trago aqui para fazer essa live, tá? É o conteúdo do Empreendedor Líder? É uma pequena partezinha aqui, lá é potencializado ao quadrado e a gente ensina a resolver tudo isso. E a verdade é o seguinte, existem, para você ter uma empresa inteligente, existem algumas coisas que você tem que pensar aí,
tá? Que você tem que resolver. Mas antes de resolver isso, deixa eu te falar. Ó. Na empresa, existem pontos cegos. Existem alguns pontos cegos que impedem você de ter uma empresa inteligente. O que são pontos cegos? O que são pontos cegos? Primeira coisa, ponto cego é aquilo que você enfrenta todos os dias, mas você não vê. É tipo assim, ó, você está dirigindo, no teu espelho, você olha no retrovisor, você olha nos espelhos laterais, eventualmente você olha, está tudo limpo. Quando você vê, tem uma moto passando, ou pela esquerda ou pela tua direita, mas você não viu aquela moto. Aí você pensa assim, mas de onde que ela surgiu? Ela estava num ponto cego do teu carro. Só que na empresa não é diferente. Na empresa tem pontos cegos. Você está dirigindo a tua empresa e algumas coisas estão acontecendo e você não está vendo. Algumas coisas você está fazendo, você acha que aquilo é certo, mas aquilo, além de te afastar de ter uma empresa inteligente, faz com que você tenha uma empresa que dependa cada vez mais de você, faz com que a empresa escravize você, gera incêndios e diminui a tua lucratividade. Esses são pontos cegos, por mais que você ache que estão certos. Hoje aqui vou falar de um, que é o microgerenciamento. Eu vou falar assim, ó, prós e contras do microgerenciamento. Eu vou começar falando dos contra, né? Vamos falar dos contra, depois eu falo dos prós. Só que antes, assim, ó, deixa eu te falar, por que uma pessoa se torna um microgerenciador? Tem duas frases que eu quero que você escreva essas duas frases e você faça um risco bem grande nelas depois. Tipo assim, eu nunca mais repetir essa frase na tua vida. Nunca mais. Porque o cara que inventou essas frases, eu tinha vontade de pegar pelo pescoço esse cara. Porque essas duas frases, elas escravizam o empresário. Não deve ser a primeira vez que você vai ouvir eu falar isso. Mas a primeira frase é o seguinte, ó. É o olho do dono que engorda o boi. Quem defende essa frase tem uma interpretação totalmente errada dessa frase. Então, por isso eu quero que você risque, para nunca mais se repetir essa frase. É o olho do dono que engorda o boi. Uma coisa é fato, tá? Ninguém tem mais interesse na empresa do que o dono. Fato. Mas aí tem uma pegada. As pessoas interpretam errado essa frase, achando exatamente isso, que se é o olho do dono que engorda o boi, então eu tenho que ficar cuidando da minha equipe o tempo inteiro. Eu tenho que ficar em cima o tempo todo, eu não posso desligar, eu não posso tirar férias, não posso ter um dia de folga, abrir filial, nem pensar, né? Esse cara que acredita nisso, às vezes abre uma outra empresa e ele fica lá de um lado para o outro, correndo que nem um maluco. Ou bota lá o genro, cunhado, mulher, primo, não sei o que, para cuidar, é uma pessoa de confiança, ele vai ficar com o olho assim em todo mundo. Acha que é isso. Essa frase, ela escraviza. Então, se eu sei, se eu acredito que é o olho do dono que engorda o boi, como que eu resolvo isso? Simples. Faz a equipe se sentir dona. Como assim, Campo, fazer a equipe se sentir dona? Quando você tem uma equipe comprometida, uma equipe que veste a camisa da empresa, a equipe vai se sentir dona. E para ela, isso vai ser válido, ela vai fazer como se a empresa fosse dela. Mas Campa, não acho gente comprometida, não acha mesmo, você não contrata gente comprometida. Você contrata pessoas que se conectam à cultura da tua empresa e você, através de algumas estratégias, você compromete essas pessoas. Segunda frase que você nunca mais vai falar, o dono tem que estar com a barriga no balcão. Essa frase se risca. Essa frase também te torna escravo. Essa frase, as pessoas interpretam que tem que estar lá. Não, eu faço melhor que todo mundo. Eu vendo melhor que todo mundo. Eu entrego melhor que todo mundo. Eu executo melhor que todo mundo. E eu vou falar. Essa frase, de certo modo, para algumas pessoas é verdade. Sabe para quem que é verdade? Para aquele empresário amador que não sabe contratar, que não sabe delegar, que não sabe treinar, que não sabe criar um plano de carreira para as pessoas ficarem na sua empresa, que não sabe comprometer, então ele tem que ficar com a barriga no balcão mesmo. Ele merece ficar com a barriga no balcão. De verdade. Desculpa falar, mas se você tem que ficar com a barriga no balcão o tempo todo, você merece, porque está sendo um empresário amador, tá? Empresário profissional não precisa disso, tá? Então é exatamente isso, tá? As pessoas, às vezes, contrata errado, não sabe delegar, treina de qualquer jeito, não tem cultura de processo na empresa, nem sabe o que é isso, acha que processo é só um manual, e aí as pessoas não dão conta, então tem que ficar em cima o tempo inteiro. Isso é microgerenciar, isso é microgerenciar. Como é que é a rotina do microgerenciador? Vou falar essa rotina para você ver se, de certo modo, você identifica alguma coisa aí na tua rotina. O que o microgerenciador faz?
Ele chega na empresa, normalmente ele tem que chegar cedo lá. Ele bate o ponto junto com a galera se não está antes para abrir. Às vezes o microgerenciador é só ele que abre. Às vezes ele nem confia em deixar a chave com as pessoas. Mas aí ele chega na empresa, aí ele vai lá, ó, Joãozinho, faz o seguinte, ó, vai lá no depósito, pega aquela mercadoria, repõe aqui. Ó, Mariazinha, você vai ligar lá pro fulano, o fulano tá com a parcela dele, tá com a conta atrasada, você liga para ele, fala para ele que pagar, fala para ele que o juro aqui é de tanto, fala para ele tal e tal coisa aqui, porque senão ele não vai resolver. Isso é microgerenciar, tá? Microgerenciar as pessoas. Primeiro contra é para tua empresa, tá? O que seria o primeiro contra? Quando você faz microgerenciamento das pessoas, é como se você tivesse contratado somente braços e pernas das pessoas. Você tem um monte de fantoche na tua empresa e você tem que estar dando comando para essas pessoas. Essas pessoas vão estar dependendo de você para tudo. Quando você não está dando comandos, quando você não está dando caminho, quando você não está cobrando, elas não estão fazendo. Elas se sentem como se fossem ajudantes. A responsabilidade não é delas. A responsabilidade é sua. Elas estão ali simplesmente para te obedecer, para cumprir alguma ordem. Esse é o primeiro malefício para a empresa. E assim, ó, quando você está começando, quando você tem 5, 6, 7 funcionários apenas, até dá. Até funciona desse jeito. Você consegue olhar todo mundo. Quando você está lá, né? Quando você não está, aí ferrou. Mas quando você está lá, até você consegue. Só que o problema é o seguinte, quando você fica maior, o que acontece quando você fica maior? Não tem como você fazer isso. É impossível. Você não tem tantos olhos. Você não tem como cuidar tanta gente. Aí você vai dizer assim, mas Campa, daí coloca gerentes. É verdade. Mas aí se você depende de microgerenciamento, tem das duas uma. Ou você vai dar sorte de contratar um gerente, que o cara é muito bom, que o cara vai dar conta para você. Aí você conta com a sorte. Se esse cara sair, não sei se vai ter sorte de contratar outra pessoa. Mas se você, mesmo assim, não conseguir contar com a sorte, você vai ter que microgerenciar os teus gerentes também. E aí vem outro problema. E quando você cresce mais e mais e coloca mais e mais gerentes, você vai fazer como? Então você vai estar sempre microgerenciando. É ruim para a tua empresa. É ruim para a tua empresa porque ela depende de você. Então se ela depende de você, você limita o crescimento. A tua empresa não cresce. Aí você fica pensando, eu lembro que quando era microgerenciador eu pensava, ai que vontade de fazer uns clones de mim, bota um clone aqui, um clone lá, né? Quem é que não pensou isso alguma vez na vida? O problema é que eu acho que não funcionaria, porque o clone seria exatamente igual a você. O clone ia pensar como você, aquilo que você não gosta, o teu clone também não ia gostar. Esse que é o problema. Então acho que também não funcionaria, tá? Mas isso para tua empresa. Agora, tem alguns contras para você também que eu vou te falar aqui, ó. Quais que são esses contras? O primeiro é o seguinte, ó, quanto mais a tua empresa crescer, se você tem uma gestão baseada no microgerenciamento, tem duas coisas que vão acontecer. Vão crescer junto com o crescimento da tua empresa. Os teus incêndios e o teu estresse. Isso vai crescer junto. Quanto mais pessoas você tem, você começa a ficar louco. Você começa a ficar desesperado. Puxa, caramba, não dou conta de tudo isso. É mais e mais pessoas trazendo as coisas para você. Você saca? Esse é o problema do microgerenciamento. Então, se chega lá na empresa, se fica fazendo um monte de coisa, e geralmente o microgerenciador, além dele ter que estar mandando as pessoas, cobrando as pessoas, dizendo o que tem que fazer, às vezes ele enlouquece e diz, cara, então deixa que eu faço. Ele vai lá e faz. O microgerenciador, às vezes, como a pessoa vê que aquilo não é tarefa dela, não é responsabilidade dela, ela está ajudando, chega às 6 horas, ela diz para você, ó, tem que ir embora, acabou meu horário. E ela vai e você fica lá, terminando o serviço dela. Então você sai da sua empresa tipo frango depenado ali, exausto, cansado, estressado, caramba, tem um monte de gente, eu pago um monte de gente, mas sou eu para fazer tudo. E aí você não tem tempo para fazer gestão, mas você tem que arrumar tempo de onde você não tem para apagar os incêndios. Ó, é exatamente isso. Quem não tem tempo para fazer gestão, tem que arrumar tempo de onde não tem para apagar incêndio. Anota essa frase. Se eu não tenho tempo para fazer gestão, eu tenho que arrumar tempo para apagar incêndio. E essa que é real. E uma insanidade que às vezes eu vejo é que a pessoa entra no empreendedor líder, que tem acesso por um ano, aí falta lá um mês para terminar, às vezes terminou o prazo, ela liga pra gente lá, chama a gente no WhatsApp. Ah, mas eu tô sem acesso, mas não sei o que, agora que eu tive tempo, é que eu tive muitos incêndios. Cara, você comprou um método para parar de apagar incêndio, você não se dedicou no método que você tinha incêndio? Qual que é a lógica nisso?
Não vejo lógica nenhuma. E é justamente isso. Quem não tem tempo para fazer gestão, para se profissionalizar, para ser um empresário profissional, vai ter que arrumar tempo para apagar incêndio, tá? E a função do empresário, para mim, se alguém me perguntar, Campa, qual é a principal função do empresário? Eu vou te dizer agora. Essa função do empresário é muito simples. A principal função do empresário é levar a empresa, tirar ela do ponto A e levar ela até o ponto B. O que é o ponto A e o ponto B? Ponto A é como ela está hoje, a realidade de hoje. Ponto B é onde eu quero que ela esteja. E eu vou te falar uma coisa. Toda empresa, sabe aquela empresa que você admira, que você olha, nossa, como essa empresa cresceu, como essa empresa prosperou, eu queria ser como ela? Você pode apostar. Ela está no ponto B dela, mas ela está no ponto B por uma razão. Quando ela estava no ponto A, o dono enxergou isso. Ele enxergou que ele tinha que se profissionalizar. Ele enxergou que era responsabilidade dele tirar ela do A ao B. Não foi sorte. Só que ele, para ele, nesse momento, esse ponto B já é o ponto A. Ele já está traçando um novo ponto B. E ele vai. Então, enquanto a empresa dele está saindo daqui, foi para o ponto B, está mirando outros pontos Bs, a tua está lá, ponto A, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, você está lá microgerenciando. É isso que você quer? Se você quer, continua microgerenciando. Se não é isso que tu quer, muda agora. Você, contra para você, empresário que faz microgerenciamento. Último contra que eu quero falar. Você está proibido de 3 coisas. Enquanto a equipe depende de você microgerenciando, você está proibido de 3 coisas, tá? Proibido. Primeira coisa que você está proibido é você tirar férias. Tá proibido. Férias de 20 dias? Nem falar. Aí, Campa, eu tiro férias. Tá, e daí como é que se faz? Não, daí eu olho a câmera no celular, daí eu chamo no WhatsApp a minha equipe, daí eu ligo pra eles. Cara, isso pra mim, me desculpe, mas não é férias. Isso é trabalhar em outro lugar, mas não é férias. Férias posso pensar na empresa. Empresário não desliga, né? Eu pelo menos não desligo, não sei você, mas eu não desligo dos negócios. Mas pensar é uma coisa, agora trabalhar é outra totalmente diferente. Conceito de férias é aquilo que o teu funcionário faz. E desligar e volta pra empresa renovado, tá? Isso é férias. Tira férias, olhando o celular, olhando câmera, ligando para a equipe, falando no WhatsApp com as pessoas, cara, não é férias. Então o empresário que faz microgerenciamento, ele está proibido de tirar férias assim. Está proibido. Por que está proibido? Porque a empresa dele vai parar. Quem é que vai mandar? Ah, mas eu boto alguém de confiança. Faz isso, maluco, pra você ver se dá certo. Se você for um cara bem sortudo, pode ser que sim. Se não for, Mas é que normalmente quem microgerencia não faz gestão, né? Então o cara que está lá, ele não está vendo o que está acontecendo, está tudo bem, né? Não faz gestão, não está vendo que está caindo ticket médio, está caindo taxa de conversão. Quem faz microgerenciamento normalmente não olha o painel de indicadores, então não vê essas coisas. Aí para ele está tudo bem. Você entende o que é o problema? Então isso é a primeira coisa que o microgerenciador está proibido. Tirar férias. Segunda coisa que o microgerenciador está proibido de fazer. Ficar doente. Cara, você não pode, o microgerenciador não pode ficar doente. Se ele ficar doente, como é que vai fazer? Quem é que vai mandar as pessoas? Quem é que vai cobrar? Quem é que vai fiscalizar? Não pode. O microgerenciador pega um gripão, vai trabalhar. Quebra uma perna, vai lá com muleta de arrasto, cadeira de roda, vai lá trabalhar. Não pode se curar. Não pode, tá louco? Tem que ir para a empresa. Mas tem uma terceira coisa. Essa terceira coisa é a pior. Essa terceira coisa que o microgerenciador está proibido é a pior. Sabe o que é? Você está proibido de morrer. Verdade, você não pode morrer. Você tem que ser imortal. Porque se morrer, como é que vai ficar a tua família, cara? Ah, mas eu não vou morrer, eu tô bem de saúde. É verdade. Pode ser, pode ser. Mas, você não tem ideia da quantia de relatos que eu ouço de viúvas, de viúvos, de filho órfão, que o pai ou a mãe tocavam uma empresa e morreu. E ninguém sabia tocar aquele negócio. E o cara ficou com uma dívida desgraçada. Porque o infeliz, o microgerenciador, não foi capaz nem de pelo menos fazer um seguro, já que não vai deixar uma empresa, a empresa para mim é um patrimônio. A empresa é um bem. E se a empresa tem gestão, se a empresa tem o protótipo de negócio, que eu começo a ensinar no módulo 8 do Empreendedor Líder, é um ativo vendável. É algo que você pode vender e fazer dinheiro. Por mais que o herdeiro, Deus o livre, dê alguma morte lá, o herdeiro pode vender aquele negócio. Agora, se depende do dono, ferrou. Ele vai vender os bens daquilo ali, vai tentar saldar a dívida, vai se ferrar. Então, o microgerenciador está proibido de tirar férias, ficar doente e de morrer. Não pode fazer isso.
Mas tem alguns contras que eu quero te falar que são para a tua equipe também. Que para eles também não é bom você fazer microgerenciamento. Você não acha que eles gostam de microgerenciamento. Por que eles não gostam? Eles não gostam porque assim, ó, deduzindo que você contratou pessoas boas, pessoas conectadas com a cultura da tua empresa, tá? Se você não fez isso, é outra história. Mas se você contratou pessoas com valores, pessoas com princípios, baseado na cultura da tua empresa, fez uma contratação profissional, fez uma entrevista, que eu ensino no módulo 9, lá do Empreendedor Líder, fez a coisa como manda figurino, contratou pessoas boas, pessoas de valores conectadas com a cultura, essas pessoas não vão se desenvolver na tua empresa. E elas percebem isso. Elas percebem que elas não têm espaço para crescer com você. Porque você está podando o crescimento delas. Você não deixa elas mostrar o potencial, você não deixa elas fazer coisas que elas poderiam te ajudar muito mais e liberar você. Então essas pessoas, elas vão se sentindo inúteis na tua empresa. Elas vão se sentindo peças. As pessoas nas empresas, para mim, é o ativo mais importante que uma empresa tem, as pessoas. Você pode ter um ótimo produto, pode ter um ótimo serviço, ótimo marketing, ótima estratégia de vendas, ótimo tudo. Sem pessoas você não faz nada, você não cresce. Então as pessoas, elas têm que ser reconhecidas, comprometidas e valorizadas. Só que essas pessoas que estão assim, com você microgerenciando, elas se sentem peças. Elas se sentem ajudantes. Elas se sentem braços e pernas. Você é o cérebro, elas são braços e pernas. E isso não é bom, elas saem frustradas. Vamos lá, os ruins. Vou separar em 3 tipos de gente aí que você pode ter lá. Os ruins, os funcionários ruins, aqueles cacos, tá? Sem vergonha mesmo. Esses cacos, eles vão se acomodar com o microgerenciamento. Eles vão se atirar nas palhas, como a gente fala. Vão se divertir. Ah, não mandou, eu não fiz. Não me disse como tem que fazer, eu não fiz. Vão culpar você e pronto. Se der errado, cara, é que você não me mandou. Você não me pediu, mas tu não viu. Ah, mas eu vi. Até vi, mas você sempre manda, você não me mandou, eu não fiz. E tá certo. Ele vai se acomodar, errado é você, ele tá certo. Os bons eles vão perder o tesão pela empresa, eles vão se desmotivar. E provavelmente eles vão ficar atentos a outras oportunidades que o mercado tem. E vou te falar, tem muita oportunidade. Tem muita empresa que sabe contratar e sabe enxergar esse cara, sabe valorizar esse cara. E quando esse cara sentar na frente desse empresário, quando o cara sentar na frente do teu concorrente, que passou pelo empreendedor líder, que sabe contratar, que sabe identificar uma pessoa de valor, esse cara vai fazer o que for para contratar esse cara. E vai tirar de você. E aí você vai dizer, ah, mas ninguém quer trabalhar. As pessoas não querem mais responsabilidade, por isso que saem. Não é por isso. Saem porque elas se sentem peças. Elas sentem que ali não é o lugar delas. Isso os bons. Então, ruim se acomoda, bom se desmotiva e sai. E tem um terceiro grupo de pessoas, que são os medianos. O que é o meio mediano? O mediano é meia boca, né? É o cara que está na média, é o nota 7. Não desenvolve, não regride, está ali, meia boquinha. Faz mais ou menos aquilo ali e está tudo bem. O mediano, sabe o que acontece? O mediano, ele vai começar a gerar um absenteísmo para você. O que é o absenteísmo? Ele vai começar a atrasar. Ele vai começar a faltar por qualquer coisa, vai começar a meter atestado para qualquer coisa, filho dele vai estar sempre doente, vai matar umas 10 vó por mês, mais ou menos, para não trabalhar, ele vai começar a trazer esse tipo de coisa, tá? Porque ele está se sentindo parte, está se sentindo peça e não parte da empresa. Mas mesmo aquele que não faltar, aquele que bate o ponto certinho, sai no final do dia, ele vai começar a gerar um efeito chamado presenteísmo na tua empresa. Já ouviu falar esse termo? Sabe o que é presenteísmo? Presenteísmo é o cara tá ali, mas tá ali de corpo presente. De corpo presente. É tipo o cara veio com o corpo e deixou o cérebro em casa. Ele tá ali, simplesmente esperando. Ah, meu Deus, que hora que vai ser o almoço? Ai, falta muito para 6. Ai, pô, eu já recém terça. Ai, tem toda a semana pela frente. Esse é o presenteísmo. Ele tá ali esperando, ele tá ali esperando o dia passar. Simplesmente esperando o dia passar. Então você que está microgerenciando, quando você não tem uma equipe comprometida, a primeira falha que você está cometendo é isso, está microgerenciando. O microgerenciador nunca vai ter uma equipe comprometida. Ele não deixa os caras se comprometer. Este é o problema de microgerenciar. E aí o que acontece? Está microgerenciando, está fazendo a galera cair, fazendo a galera se sentir lá embaixo, se sentir inútil, se sentir peças, a equipe não vai produzir. Aí você começa a dizer, mas aí as pessoas não querem nada com nada. Volta lá para o microgerenciamento. Então isso se retroalimenta. Ou seja, você está dando comida para um monstrinho, está alimentando um monstrinho. O monstrinho uma hora vai te comer.
tá? Num stream uma hora vai te comer, essa é a real. Bom, gente, acabei de falar os contras aqui de microgerenciamento. Esses são os contras, tá? E os prós, Campa? Essa live é os prós e contras. Vou te falar os prós. Sabe quais são os prós? Anota aí a lista. Item número 1 da lista dos prós de fazer microgerenciamento. Nenhum. Não tem prós. Não tem. Eu não vejo vantagem nenhuma em microgerenciar. De verdade, não vejo. Você pode ter a sensação, você pode estar me ouvindo aqui dizendo, o Campa tá errado, funciona microgerenciando. Você tem a sensação que funciona. Você tem a sensação. Por que sensação? Você vira as costas, nada está funcionando. De verdade. Funciona quando você está lá. Ninguém da equipe respeita o microgerenciador. Eles não enxergam como líder. Enxergam como chefe. Chefe mala, chefe carrasco. É assim que a equipe enxerga o microgerenciador. Não enxerga como um líder. Não enxerga como alguém. Eu queria ser igual a esse cara. Então, microgerenciador dá a falsa sensação de que as pessoas estão fazendo. Então, não tenho nenhum prós para te falar sobre isso. Nenhum prós. Tá? Quero deixar uma aspirina aqui para vocês. O que é uma aspirina? A aspirina vai aliviar uma dorzinha, ela não cura a dor. O que cura a dor é o empreendedor líder. O empreendedor líder cura essa dor aqui. Mas uma aspirina, ela dá uma aliviada na dor, Para ser um empresário profissional, empreendedor líder. Aspirina dá uma aliviadinha. Qual que é a aspirina que eu vou deixar para você? Eu quero que você pense, faça isso agora. Quero que você pense assim, qual é o setor da tua empresa? Se você já tem organograma lá montado, você já tem setores, já sabe quais são os setores. Qual é o setor da tua empresa que mais depende de você microgerenciando? Qual é o setor? Depois que você pensar qual é o setor, pensa assim, qual é a tarefa que você tem mais que microgerenciar? Qual a tarefa que você mais tem que mandar as pessoas fazer ou dizer como elas têm que fazer? Qual que é essa tarefa? Pensou aí qual é o setor e qual é a tarefa? Se você pensou, o que você tem que fazer? Começar a pensar para quem que você vai passar essa tarefa. Para quem que você vai deixar responsável por essa tarefa. Campa, está ensinando a delegar? Não. Para ensinar a delegar é um processo, eu ensino lá no Empreendedor Líder. É um processo longo, no módulo 9 a gente ensina a delegar. Aqui eu estou te ensinando que você tem que passar a tarefa para alguém. Passa a tarefa para alguém. Então vai lá, escreve aí para mim. Qual é o setor e qual é a tarefa que você vai passar para alguém? Em qual setor e qual tarefa que você vai passar para alguém? Todos não, começa com um. Quem faz tudo não faz nada. Tudo tem um começo, então todos não vale, tá? Todos não vale. Pega um setor lá e uma tarefa. E nesse setor eu vou pegar a tarefa X. Coloca aí para mim, quero ver se valeu essa live aqui. E depois disso já abro para perguntas. Coloca aí para mim qual o setor e qual a tarefa. Eu não fiz, Campa. Não vou colocar, Campa. Eu não sei se você gostou ou não gostou aqui do conteúdo. Se serviu ou não serviu para você. Então me diga aí. Qual o setor e qual a tarefa. E já manda emendado aí tua pergunta, tá? Setor de manutenção, Magnocis, Lucimeire, setor administrativo, financeiro, checkout. A Ana Luísa me passou o setor e a tarefa, como eu pedi direitinho, né? Bacana. E já emenda a tua pergunta aí, que por uns 10 minutos eu consigo responder perguntas sobre o tema aqui, né? Sobre o tema. Ninguém mais me colocou o setor e nem a tarefa. Caramba. Instalação, Magno. Financeiro, seguir procedimentos. Fábio Gauro. Isso aí. Magnocis e manutenção. Corte, tarefa gerenciar, e-mail, Lucimeire. Legal, bacana. Manda uma pergunta sobre o que eu falei. Qual é a tua dúvida? Financeiro DRE, HB Cosméticos, setor pessoal, Telma, produção. Pessoal não tá me dando a maioria, não me dá tarefa, me dá só o setor. Caramba, é o setor e a tarefa. Manda uma pergunta sobre o tema. Não fiquei com nenhuma pergunta, Campa. Que bom, entendeu tudo então. Estou passando todos os setores através do Empreendedor Líder, o Edilson. Boa, Edilson! Atendimento, vendas, mas o problema é como. Está escrito na Masterclass, já esmaltes no atacado. Lá, vou te mostrar como.
Como não microgerenciar esse setor de manutenção? Como? Existe um caminho para isto. Este caminho se chama criar pessoas comprometidas. Segundo caminho, criar processos padronizados através da cultura de processos. Eu até delego tarefa, porém depois de um tempo vejo que não foi realizado e isso tem uma razão. Tá? Quem que escreveu aqui? Fabi Garuti. Tem uma razão bem simples. Em primeiro lugar, a gente não delega tarefa, a gente delega a responsabilidade, é uma parada diferente. Segundo lugar, se não funciona, é porque está fazendo errado. Ó, aqui no meu braço tem uma pulseirinha que eu entrego aos meus participantes do Empreendedor Líder na Prática, que é um evento ao vivo que eu faço em São Paulo, presencial, e lá eu entrego essa pulseira. Essa pulseira diz assim, ó, se tá difícil, tá errado. Tá? Quando as coisas não funcionam é porque está fazendo errado. As coisas funcionam quando eu faço certo. O empresário profissional faz certo, aí funciona. O empresário amador acha que é assim, vai lá e faz, e aí não funciona, e aí dá BO. E aí, mas as pessoas não sei o que, as pessoas não sei o que. Cara, não é, tá fazendo errado. Simples assim. Essa aqui é real. E é isso então, com isso encerro aqui mais uma edição do Café com o Campa. Meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!